Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje finalmente eu trago para vocês a review do Galaxy Z Fold 5. Antes da gente começar, queria agradecer a Samsung por ter me mandado esse aparelho no dia do lançamento oficial e aí, né, claro, eu fiquei usando ele aí por cerca de 10 dias até trazer para vocês, então, as minhas primeiras impressões. O que eu posso adiantar para vocês é que esse aparelho ficou sensacional e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais para vocês do porquê. Se você quiser comprar um Z Fold 5 com condições especiais e tem medo de chegar um tijolo em casa, aqui na descrição vou deixar o link das lojas parceiras do canal. Lá você vai comprar com segurança e com a certeza de que o aparelho vai chegar na sua casa. Muito bem, antes da gente começar, ponto muito importante que eu queria falar aqui. Como esse aparelho tem muita coisa para ser falada, nesse vídeo aqui eu vou apresentar ele de forma geral e trazer a minha opinião para vocês. Eu vou postar um segundo vídeo que eu vou deixar aqui no card para falar para vocês por que eu amo o Z Fold e o que eu não gosto nesse aparelho aqui. Então, se você quiser, confere lá aqui no vídeo do card. Muito bem, eu não vou fazer um overview muito detalhado para vocês aqui desse aparelho, porque aqui no unboxing eu já fiz. Esse modelo aqui que a Samsung me mandou é o azul, não o azul escuro, tá? O azul claro, normal. Vejam que ele é um aparelho, na minha opinião, muito bonito, ó. Ele é feito em alumínio, enfim, vidro. É fato que esse aparelho tem uma impressão de acabamento fantástica e ele de fato tem. E tem que ter pelo que ele custa, né? Então, provavelmente um dos aparelhos com acabamento mais bem cuidado que eu já tive a oportunidade de testar aqui no canal. Quando você olha para esse aparelho, você vê que a Samsung pensou realmente em tudo antes de lançar. Ele é realmente um aparelho que é tão bonito que ele chama a atenção por isso, né? Eu particularmente considero esse aqui o aparelho mais bonito assim de todos que eu já testei aqui no canal. Enfim, vamos já começar falando aqui sobre a saidinha de chip. Olha ela aqui no cantinho. Esse aparelho ele é 5G, Dual SIM, mas como vocês podem ver, ele só tem slot para 2 cartões SIM. Ele não tem espaço para você fazer o upgrade, né, de armazenamento através de um cartão SD. Então aqui você não vai ter a opção, né, de colocar um cartão SD. Ponto importante é que, como vocês já devem estar vendo, ele tem aquela borrachinha aqui, né, típica de aparelhos que tem resistência à água e é o que a gente vê aqui nesse aparelho. Ele tem resistência IPX8, ou seja, quando a gente fala de resistência à água, ele tem o que a Samsung pode oferecer de melhor. Porém, este aparelho aqui não é certificado contra proteção à poeira. Então, se você costuma frequentar locais que tem areia ou muito empoeirados, presta atenção, porque se um grão de areia entrar aqui na dobradiça, né, não digo que um grão vai causar um problema, mas com o passar do tempo você tende a ter problemas por conta da entrada de poeira e grãos aqui nesse aparelho. Ele não tem proteção à poeira. Se você não sabe o que é proteção IP ou o que significa cada letra, o X, o número, etc., aqui no card eu vou deixar o vídeo para vocês onde eu explico em detalhes o que significa essa certificação. Muito bem, obviamente, né, o grande destaque do Z Fold é justamente o fato dele ter duas telas, uma tela externa e uma tela interna que a Samsung chama de tela principal, né, a que tem lá dentro. Quando a gente fala de tela, obviamente ele tem um conjunto fantástico, né? Aqui
na parte de fora a gente conta com uma tela 6.2 polegadas de 904 por 2316. É uma tela Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz de taxa de atualização e que tem suporte HDR10 Plus. Uma tela que dispensa comentários, né? Fantástica. Quando a gente abre o aparelho e dá uma olhadinha aqui na tela interna, que a Samsung chama de tela principal, aqui a gente vai ter uma tela de 1812 por 2176 pixels, também Dynamic AMOLED 2X, também com suporte a 120 Hz e HDR10 Plus. Legal da gente falar que se a gente vier aqui no menu e em suavidade de movimento, a gente só tem duas opções, padrão e adaptável. Na padrão, o seu aparelho vai ficar travado em 60 Hz de taxa de atualização e você não vai conseguir obter mais do que isso. Se você quiser deixar na adaptável, ele vai variar num range de 48 Hz até 120 Hz, dependendo da sua necessidade. É só importante falar que a gente não tem a opção de travar, né, a taxa de atualização em uma das duas. Ou você deixa no 60 ou você deixa na atualização automática. Outro ponto muito legal que eu queria falar sobre esse conjunto de telas, tanto a externa quanto a interna, é que esse aparelho aqui tem suporte a brilho de até 1750 nits. Isso é muita coisa e quando você está usando ele em ambiente externo, com muita iluminação forte vindo do sol ou qualquer coisa assim, você continua tendo uma fidelidade de cores e uma qualidade de imagem muito boas. Então, se você está preocupado, usa muito celular no sol, putz, essa tela não vai ter brilho muito bom, não é o que acontece aqui, tá? Inclusive na tela principal, a tela interna. O brilho realmente fica muito forte e você consegue enxergar tudo que você quiser com muita qualidade e muita nitidez. Então, parabéns aqui a Samsung por ter colocado um monitor assim tão bom num aparelho como esse. Eu sei que você quer saber também e, de fato, aqui, né, como ele é um aparelho dobrável, a gente ainda tem aquela questão, ó, da dobra interna, como vocês devem estar vendo aqui. Isso ainda está presente, mas como eu já falei até em outros vídeos, eu já usei o Z Fold no passado, essa dobra aqui na tela principal, no dia a dia ela não atrapalha, né? Para quem é um pouquinho mais detalhista, obviamente vai perceber esse vinco aqui na tela interna, não tem como não perceber. Mas mesmo assim não é algo que vá te incomodar ou atrapalhar no dia a dia, mesmo se você precisar ficar passando aqui, né, com o dedo no meio do vinco. Eu particularmente não me sinto nem um pouco incomodado com isso, mas se você está preocupado, tem sim o vinco, apesar dele ser menor do que a gente via no Z Fold 3, por exemplo. Outro ponto legal da gente falar é que tanto essa tela externa quanto a traseira, né, obviamente as duas são de vidro, a traseira também é de vidro, mas são vidros, né, certificados Gorilla Glass Victus 2, teoricamente deveria ser bem mais resistente, né, quanto a impactos e qualquer coisa desse tipo. E também esse aparelho, acho que um grande diferencial dele é que ele tem uma estrutura inteira de alumínio, né, então isso traz um pouquinho mais de robustez e um pouquinho mais de segurança aí na hora de você utilizar. Se a gente vier aqui nas opções, a gente já vê que ele está rodando a versão do One UI 5.1.1 e, claro, a gente já tem aqui o Android 13. E a Samsung já anunciou que muito em breve ele vai receber o Android 14 e a One UI 6, então esse é um ponto importante para você aqui, você vai receber. Com ele aberto, né, já chama atenção justamente a espessura do aparelho, né? Esse é um ponto que eu ainda não comentei, mas eu queria trazer aqui para vocês porque a gente teve uma grande evolução nesse sentido aqui no Z Fold 5. Quando a gente está com o aparelho fechado, acho que a grande diferença que a gente pode citar aqui, e eu vou falar para vocês, tá, gente? É muita diferença mesmo no uso no dia a dia, é que esse aparelho não tem aquele espaço que a gente tinha aqui na dobradiça dos outros aparelhos. Não tem mais esse espaço. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a mesma distância que tem as duas partes aqui
é a distância das duas partes aqui. A Samsung parece ter evoluído, parece não, né? De fato evoluiu muito a qualidade da dobradiça, a forma como a dobradiça funciona. É uma dobradiça um pouco mais robusta, com partes duplas de ligação ali nas peças, né, separadas do aparelho. A tela dobra um pouquinho mais para dentro, enfim, teve uma série de mudanças para poder possibilitar que a gente não tivesse essa grande diferença aqui, aquele aberto aqui. Quando eu tive o Z Fold 3, esse era um ponto que me incomodava muito, de fato incomoda, tá? Aquele vão. E aqui a gente não tem mais aquele vão. Então esse é um ponto muito interessante. E aí, claro, a Samsung conseguiu também diminuir a espessura aqui do aparelho. Então, com o aparelho fechado, aqui como vocês estão vendo, a gente vai ter 13,4 milímetros de espessura, um aparelho que pesa 253 gramas, não é leve de maneira alguma, mas também carcaça de alumínio, uma tela gigante no meio, uma tela fora, enfim, tem mais câmeras do que o normal também, né, como a gente vai ver, é um aparelho que naturalmente vai ser mais pesado mesmo. Incomoda no dia a dia? Depende da atividade que você está fazendo. Se você for jogar, por exemplo, o peso acaba incomodando sim. Mas tirando isso, no dia a dia eu não tive problema nenhum de usar esse aparelho, não cansou a mão, enfim, não escapou da mão. Aliás, eu tenho a impressão de que ele é muito firme na mão, provavelmente por conta dessas bordas aqui que ele tem, enfim. Me pareceu bem seguro, também não achei nada cansativo. Se a gente abrir o aparelho, né? Obviamente, aqui a gente vai ter um aparelho bem mais fino, né? Porque, enfim, as partes aqui estão abertas. Aqui a gente tem, né, no caso dele aberto, um aparelho de 6,1 milímetros de espessura, na minha opinião, bastante fino, né? Dos aparelhos que eu costumo testar aqui, eu não me lembro de um que tivesse 6,1 milímetros de espessura. Então ele é bastante fino. Provavelmente, né, a Samsung conseguiu isso, por quê? Por que ele é um aparelho mais fino do que o normal? Porque ele tem muito mais área para você colocar as peças, né? Então, para bateria, enfim, câmeras, tudo mais. Então, provavelmente isso possibilitou que ele fosse um aparelho um pouquinho mais fino. Outro ponto importante da gente falar é esse aqui da lateral. A gente tem sensor de digital na lateral. Eu acho que é uma escolha um pouco óbvia, né? Porque, como a gente tem duas telas, se ele tivesse sensor de digital na tela, teria que ter um sensor na tela de fora e um sensor na tela de dentro, né? Imagina o trabalho de se fazer tudo isso. Com o sensor aqui, e o custo também, né? Com o sensor aqui na parte de fora, tanto com ele aberto quanto com ele fechado, você consegue utilizar sem grandes problemas e, obviamente, é um sensor bem rápido, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Você clica, ele rapidinho desbloqueia, mesmo se você tiver com o aparelho aberto, ó, você coloca o dedo, ele já desbloqueia super fácil, super rápido. Vamos falar agora do que faz esse aparelho rodar, né, no final das contas. Aqui, né, a Samsung colocou o que tinha de melhor em questão de processador, armazenamento, RAM e etc, que é um ponto bem positivo, porque você está comprando um aparelho mais caro do Brasil, né, na data de gravação desse vídeo. Aqui a gente vai ter um Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. A diferença do For Galaxy é que ele tem um núcleo que tem um clock, né, com uma velocidade um pouco maior, e isso teoricamente deveria trazer uma velocidade de processamento melhor para esse aparelho. Então a gente vai ter um dos núcleos trabalhando em 3.36 GHz aqui dentro, a gente vai ter 4 núcleos de 2.8 GHz, detalhe que os 4 não são iguais, eles 2 e 2 tem especificações diferentes, tá? Então não são os 4 iguais. E a gente vai ter 3 núcleos de 2 GHz, tudo isso trabalhando em conjunto com uma Adreno 740 e, né, nessa versão do Z Fold a Samsung colocou 12 GB de RAM em todos os modelos, né? E você tem a opção de comprar 512 GB de armazenamento ou 1 TB. No caso, esse que a Samsung me mandou é o 12 GB de RAM com 512 de armazenamento. Não preciso nem falar que você não precisa mais do que isso, né? Muito dificilmente vai precisar, a não ser que você seja um criador de conteúdo que está o tempo inteiro gravando e editando coisa aqui.
né? E dá para fazer, porque essa tela grande traz, né, todo esse benefício. Tirando isso, teoricamente você não vai precisar mais do que isso, mesmo se você participar aí de uns 60 grupos de família recebendo bom dia sem parar. Bom, não preciso nem falar que o desempenho desse aparelho é o melhor que você pode ter, né, num aparelho da Samsung. Vai rodar tudo no máximo, eu fiz um teste, joguei Call of Duty com tudo no máximo do máximo, roda sem problema. Eu não senti o aparelho esquentando muito mais, né? A Samsung também melhorou essa questão de dissipação de calor aqui nesse modelo. E aí, né, rodando o AnTuTu Benchmark, que é um benchmark, um teste que eu faço nos aparelhos que eu testo, eu consegui 1.513.839 pontos. E se a gente clicar aqui, a gente vai ver que no geral o aparelho chegou a esquentar 11 graus, né? Chegou aqui então a 40 graus de temperatura. Não senti incômodo, não senti o aparelho muito quente. Ponto importante que eu queria falar, mais uma curiosidade. Eu rodei o AnTuTu com o celular aberto e com o celular fechado. E eu consegui mais pontos com o celular aberto do que com o celular fechado. Imagino eu, só a título de comparação, com o celular fechado eu consegui 1.475.000 pontos, não foi muita diferença, mas eu imagino que com o aparelho fechado a dissipação de calor fique um pouquinho prejudicada, com ele aberto, teoricamente, deveria ter um fluxo melhor de dissipação de calor aqui pela área, né, que fica exposta. Não sei se é esse o ponto, mas enfim, só queria comentar uma curiosidade aí sobre o benchmark. Outro ponto legal também é que esse aparelho, ele tem som estéreo, né? Só que não é um som estéreo como a gente costuma ver, ele de fato tem duas saídas físicas de áudio exclusivas. Então, a gente tem aqui nessa parte de cima essa saidinha aqui, ó, essa grelha, e se a gente virar o aparelho, a gente tem aqui também a saída de áudio. Então a gente tem duas saídas de áudio. Se a gente segurar o celular assim para jogar, ó, a gente não bloqueia nenhuma e nem outra saída e a gente ainda fica com a câmera aqui para apoiar o dedo, porque de fato, né, esse aparelho é grande e se você não tiver um bom apoio ele pode acabar escapando da mão. Mas no geral não tive esse problema, o áudio é muito bom, tem Dolby Atmos, enfim, né, tudo que a gente já esperaria num aparelho desse porte aqui. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e me segue lá no Instagram também para você não perder nada sobre os testes que eu faço em tempo real. Para finalizar esse tema hardware aqui de maneira rápida, eu queria só fazer um comentário a respeito da tela interna aqui, a principal. Quando eu tive o Z Fold 3, eu percebi que os aplicativos não eram otimizados em grande parte, ou alguns deles pelo menos, para trabalhar nessa tela gigante aqui, né? De fato, é uma proporção de tela diferente e os aplicativos ficavam esquisitos, as letras, às vezes ficavam com um zoom enorme, enfim. Nesse Z Fold 5, e isso na verdade já é algo que a gente via desde o 4, os aplicativos estão vindo um pouquinho mais otimizados. E isso é muito legal, porque facilita muito o seu uso no dia a dia. Eu não tive problema com nenhum aplicativo de não rodar nessa proporção de tela. Então, de maneira geral, isso que era uma dor no passado, hoje não é mais. E é algo que a gente já deve estar esperando mesmo, né? Com o passar do tempo, a evolução, os aparelhos vão melhorando. Um exemplo, né? Se a gente vem aqui nas configurações, olha só como ele é otimizado. Aqui a gente tem as configurações e aqui do lado, vamos dizer assim, um zoom das configurações, né? Então você clica, abre aqui, você tem os dois painéis ao mesmo tempo. Mas vamos falar do que vocês gostam aqui, vamos falar das câmeras. Esse aparelho tem um conjunto de 5 câmeras no total. As 3 aqui do lado de fora, essa câmera aqui do tipo furinho na tela externa e na tela interna a gente tem uma câmera embaixo da tela, que é essa aqui que está escondidinha aqui, mas eu sei que está dando para ver aí. Esse conjunto aqui externo é exatamente o mesmo conjunto do Galaxy S23, não é o melhor conjunto de câmeras que a Samsung tem no aparelho hoje, mas eu acho que esse não é nem o objetivo. Sendo o conjunto do S23, você já vai ter um baita conjunto de câmera, não tem o que falar. E aqui, né, a gente tem uma composição de uma câmera de 50 megapixels, uma de 12 megapixels ultra-wide e uma telefoto de 10 megapixels, que trabalha em conjunto com a câmera da tela de fora, que também é de 10 megapixels,
e essa tela sob o display de 4 megapixels, né? E lembrando que ela fica embaixo dos pixels da tela, tá? Então ela é de fato uma câmera embaixo do display e conta com uma tecnologia de inteligência artificial que evoluiu absurdamente e eu vou mostrar para vocês no outro vídeo que eu vou fazer sobre isso. Se a gente abrir aqui as configurações da câmera e for aqui na parte de foto, a gente vê que a gente tem zoom de até 30 vezes, né? E eu vou deixar óbvio, como sempre, as imagens depois aí para vocês darem uma olhada. A ultra wide é de 0.6, tá? Não é de 0.5. E se a gente ver aqui no modo vídeo, né, com as câmeras de trás, a gente tem a opção, né, de Full HD 60, 4K 60 e se a gente quiser dá para gravar em 8K 30 frames por segundo. Se a gente fechar aqui e falar um pouquinho da câmera da tela de fora, a gente vai ter, né, a possibilidade de gravar Full HD 60 ou 4K 60, a gente não consegue gravar em 8K aqui com essa tela. Ponto só que eu queria falar que eu esqueci, nesse conjunto de câmeras de trás, o zoom do vídeo vai depender da resolução. Se você colocar aqui em Full HD 60, você consegue 12 vezes de zoom. Se você colocar 4K 60, você consegue 10 vezes de zoom. E se você colocar 8K, você consegue 6 vezes de zoom. Eu vou deixar aqui no padrão 4K 60 para a gente fazer os testes depois. Se a gente abrir aqui e falar dessa câmera interna, aqui a gente vai ter uma qualidade relativamente pior, né? E a gente vai ter a opção de Full HD 60 ou Full HD 30 ou HD 30. A gente não vai ter a opção de gravar 4K nessa câmera da tela de dentro. Muito bem, então eu estou usando a câmera da tela de fora, né, a frontal normal, aqui para a gente fazer esse teste de áudio, como vocês já estão acostumados, ó, aqui contra a iluminação. É uma câmera que deveria entregar uma qualidade muito boa. Olhando aqui na tela eu tenho um pouco essa percepção. Me conta aí nos comentários o que você achou desse conjunto de câmeras. Essa aqui é a imagem da câmera traseira do conjunto triplo, né, fazer aquelas mudanças aqui de imagem só para a gente fazer um teste. Eu considero uma qualidade bem boa. A gente está falando, apesar de não ser o melhor conjunto de câmeras que a Samsung tem, a gente está falando de um baita conjunto de câmeras. Agora eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês verem com o celular aberto, usando a câmera interna. Uma câmera excelente para a gente fazer videochamada, né, qualquer coisa desse tipo. Não é uma câmera que a gente vai usar para gravar vídeo e etc. Então, por isso que ela já tem uma qualidade inferior e eu confesso que não faz falta. Eu acho que do jeito que é aqui é mais do que suficiente. Lembrando que a gente está gravando em Full HD 60 frames, que é a melhor resolução que essa câmera consegue proporcionar para vídeo. Um ponto legal aqui, né, da gente usar um aparelho que tem a possibilidade de abrir, é que você está aqui com, né, a câmera ligada, vou pôr até aqui na foto. Você está aqui usando, né, o celular aberto. Se você vier aqui nesse botãozinho do cantinho, você tem a opção de preview, ou seja, você consegue ver as últimas fotos, vídeos, etc. que você gravou. Ou você pode desativar e usar em tela inteira. E aí, se você clicar nesse outro botão aqui, você permite que quem está sendo fotografado veja. Olha só que legal. Então, para você está olhando aqui, por exemplo, vocês estão me vendo aí na tela da câmera. Olha só, se eu virar, agora eu estou vendo vocês e vocês estão se vendo aí também. Outro ponto legal é que se a gente quiser, olha só, dá para apoiar o aparelho aqui para tirar foto, ou se você quiser, você pode apoiar o aparelho assim. Enfim, o fato da tela abrir, né, proporciona várias experiências diferenciadas aqui para o usuário. Por fim, vamos falar daqueles
né, daquelas coisas diferentes. Aqui a gente vai ter uma bateria de 4.400 mAh. Um ponto importante para se falar, esse aparelho vem com um carregador de 25 watts, que é um carregador ok, né, longe de ser muito bom, e eu confesso que 4.400 watts me deixou um pouquinho preocupado a respeito, né, desse aparelho. Putz, será que vai dar conta? Olha, deu muito bem. A bateria dura muito, o aparelho está muito bem otimizado para isso. Poderia ser maior? Óbvio, sempre poderia ser melhor. Mas fiquei muito surpreso com o 4.400 mAh que a gente tem aqui, tá? A gente conseguiu... eu consegui passar o dia inteiro com esse aparelho, recarregava só no finalzinho do dia, por segurança, não que eu precisasse, tá? De fato, assim, eu chegava no final do dia com 30%, muito melhor do que o meu S22 Ultra, por exemplo, que dá 3 da tarde eu preciso carregar porque a bateria tá acabando. Eu fiquei muito surpreso com a eficiência que esse aparelho tá rodando com essa bateria aqui que a gente tem. Lembrando que ele também tem carregamento por indução e compartilhamento de bateria, caso seja algo importante aí para você. Eu acho que você perde mais energia do que compartilha a bateria no final das contas. Além disso, vem com NFC para pagamento, para transferência de dados mais rápido e tudo mais. Por fim, né, eu só queria comentar que este aparelho tem suporte a S Pen, como a gente já via no Z Fold 4, enfim. Qual que é o ponto? Ela só funciona nessa tela interna, que a Samsung chama de tela principal, e ela não funciona, né, essa tela não funciona com qualquer S Pen, só a S Pen própria para o Z Fold. E aí tá um problema, por quê? Não tem onde você guardar a S Pen aqui, e aí fica um pouco incômodo, porque a S Pen é cara, não tem onde guardar, enfim, fica um pouco ruim. Você não pode usar qualquer S Pen aqui, porque a Samsung fala que pode danificar a tela. O que pode ser verdade, mas a impressão que passa é que essa tela aqui evoluiu muito esse ano, tá? Antigamente, quando eu usava a tela interna, eu tinha a impressão de estar usando um plástico barato, assim, era esquisito, a tela mole. Aqui, a tela, vamos dizer assim, que é fria, igual um vidro, sabe? A impressão é como se eu estivesse usando uma tela de vidro mesmo. Eu achei muito legal, né, a evolução que a gente teve, e eu não esperava que a S Pen pudesse danificar essa tela, mas a Samsung disse que pode, então, né, enfim, você tem que ter a S Pen própria. Legal que agora eles fizeram uma capinha que aqui na parte de trás fica na mesma altura da câmera e a S Pen mais fininha fica embutida aqui. Isso é legal, porque aí a sua S Pen passa a ficar embutida, e por outra coisa também, porque o conjunto de câmeras, como vocês estão vendo aqui, é bem saltado, tá? Não só a câmera, quanto todo esse suportezinho onde a câmera fica, tá vendo? Esse negócio é bem saltado. Então, gera até o desconforto, né, de você colocar o aparelho na mesa e ele ficar fazendo assim, ó. Isso é bastante irritante. Então, essa pode ser uma solução aí, né, para você que não quer esse efeito chato aí do celular ficar bambo e ainda quer usar S Pen. Mas, como eu sempre falo para vocês, não adianta a gente falar sobre tudo que o aparelho faz se a gente não falar quanto ele custa. E aqui é caro. Na pré-venda, esse aparelho está sendo vendido por R$ 13.800. Dá para quase comprar uma moto com esse valor. Então é muito, mas muito caro. Dá para comprar um Alienware com esse valor. Eu já achei esse aparelho à vista por 10 mil e poucos reais ainda na pré-venda, mas mesmo assim é caro. Mas esse é um aparelho que mesmo depois, saindo o Z Fold 6, por exemplo, ele vai estar custando aí uns 6 mil reais, 7 mil reais. Não é um aparelho que costuma baixar muito. É extremamente caro, mas se você quer ter uma peça muito exclusiva, esse aqui é o celular para você. Por quê? Todo mundo quer ver, todo mundo quer olhar, chama atenção, a pessoa quer abrir a tela, enfim. É muito chamativo, é muito popular, é o que você pode ter assim de mais diferente e assim, fazia muito tempo que eu não estava animado para um lançamento de aparelho como eu estava para o do Z Fold 5. Porque ele é muito diferente.
É diferente quando a gente pega o Z Flip, por exemplo, que ele é simplesmente um celular que dobra e fica menor, e tem uma tela fora e tal. Aqui não. Aqui é um celular que vira um tablet. Então, pô, tem uma tela gigante, isso é caro, tem uma câmera embaixo da tela, enfim, tem várias coisas, uma estrutura de alumínio, resistência à água, mesmo com todas essas partes móveis. Então, assim, a gente está falando de um aparelho que realmente revolucionou um pouco o mercado dos smartphones, segue revolucionando e hoje é o que a gente tem de mais exclusivo no Brasil. Por isso também que é o aparelho mais caro do Brasil. Eu já tive o Z Fold 3, confesso que eu amo o Z Fold. Gostaria muito de poder ter um Z Fold 5, tá? Mas está bem caro. Mas com certeza, se a situação tivesse melhor, vamos dizer assim, eu com certeza compraria um Z Fold 5, porque é o celular que eu mais gosto de usar de todos que estão disponíveis. Então, se você quer algo diferente, chamar atenção, qualquer coisa assim, esse é o aparelho para você. Se não, passa pelo menos ali na loja e dá uma olhadinha que vale a pena. Esse celular tá maravilhoso. A Samsung tá muito de parabéns pelo trabalho feito aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar, a gente se vê no próximo vídeo.